E aí, pessoal, beleza? No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre algumas dinâmicas da natureza que resultam na formação e nas transformações da superfície do planeta Terra. Vamos estudar os agentes formadores do relevo. Aqui eu vou representar um relevo para a gente partir da seguinte ideia, né, que sobre esse relevo estão atuando as forças internas do planeta Terra, que chamamos de agentes endógenos ou internos, e estão atuando em conjunto também as forças externas, né, que vão trabalhar na modelagem e nas alterações do relevo. Eles seriam os agentes externos ou exógenos, porque atuam acima da superfície terrestre. Quando a gente está observando um relevo qualquer, a gente está vendo, na verdade, uma forma de relevo numa escala local. A gente não sabe a princípio, né, qual material formou aquele relevo, e para isso seria necessário coletar material do local, analisar a estrutura do relevo, analisar as rochas, os materiais que compõem, né, aquele local, para entender a estrutura geológica. E quem faz isso é a geologia, né? Quando o assunto é estudar as formas da superfície, aí nós estamos falando de um outro campo específico, quando se trata de formas, de formatos, que seria a geomorfologia, tá? Então, a geologia investiga a estrutura dos terrenos, o tipo de material, e a geomorfologia estuda as formas, né? Vamos falar dos agentes endógenos. Quem são eles? Tectonismo, né, que é toda a atividade tectônica do planeta, né, que movimenta lentamente aí os grandes blocos continentais. Outras forças endógenas são os abalos sísmicos, né, mais conhecidos como terremotos, e também o vulcanismo. Eu vou projetar aqui uma figura mostrando as camadas internas da Terra. E aí a gente vê a temperatura aumentando à medida que avançamos da crosta até o núcleo da Terra, né? Quanto maior a profundidade, maior vai ser a temperatura. Eu vou projetar aqui essa imagem que está mostrando correntes de convecção, que seria, na verdade, o magma em movimento. Tá? Essa camada vai formar correntes de magma em movimento, que vai empurrando toda a parte sólida acima dela, que é a crosta terrestre. E como é que isso ocorre? Basicamente pela diferença de temperatura do magma. Funciona igual quando vamos ferver água no fogão de casa, numa panela ou num canecão. A água mais próxima da chama, da boca do fogão, ela aquece mais que a água próxima à superfície, né, mais acima ali. Ao ferver, ela sobe, ao subir, ela arrefece um pouco, né, ou seja, ela fica menos quente, e ao arrefecer, né, ela volta a descer, gerando uma corrente. O mesmo acontece na astenosfera, com o magma. E essa dinâmica é que vai empurrando aos poucos as placas tectônicas, né? E aí aqui eu vou dar mais um zoom e projetar a imagem mais aproximada, né? E o que a gente vê é que essa dinâmica da movimentação do magma não causa apenas movimentos tectônicos, né? Mas também é responsável por terremotos, pelo vulcanismo. Porque temos uma placa mais pesada que a outra, né? E que vai afundar sobre a astenosfera e vai provocar subida de magma para a superfície, além de tremores, né? E os limites entre as placas tectônicas é que vão determinar movimentações e os resultados, né? Nós temos aí três tipos de movimentação básicas, né? Nós temos as placas que nós chamamos de convergentes, quando elas estão se aproximando. Nós temos as placas transformantes, né? Quando há um deslocamento lateral. E temos ainda as placas divergentes, que é quando elas estão se afastando, né? Esses três tipos de limites, o que vai nos interessar mais aqui são as placas convergentes, né? Então, observe essa imagem, né, esse GIF, a gente vê, né, que quando elas estão ali em rota de colisão, elas provocam um dobramento do terreno, né, e aumento dessa área, né, levantamento dessa área. Uh, Ao se chocarem, né, e manterem pressão uma sobre a outra, nós temos aí várias consequências, né? Então vai ocorrer a destruição de parte da crosta terrestre, né, por subducção, que é quando a placa mais densa ela começa a descer para a astenosfera, né, e levanta aos pouquinhos a outra. Vai ocorrer formação de cadeias montanhosas, que seriam então os dobramentos, né, pela força de compressão do contato entre as placas, que a gente chama de obducção, né? Subducção é descida,
obducção é soerguimento de placa, além da intensa atividade sísmica e vulcânica. O tectonismo ele é dividido em dois movimentos, né? A orogênese e a epirogênese. A orogênese vem de oro, que significa montanha, mais gênese, que é criação. Então significa literalmente formação de montanhas, né? Elas se elevam pelo movimento horizontal de placas tectônicas, né? No caso, a gente acabou de ver ali no slide anterior, né, que seria entre placas convergentes. Na orogênese, o relevo ele está sendo pressionado horizontalmente, tá? E pode acontecer das estruturas geológicas menos resistentes se dobrarem e apresentarem aparências como essas que estamos vendo nas figuras, tá? Elas mostram claramente, né, as dobras causadas por orogênese. A epirogênese ela trata de um movimento vertical do relevo. Então pode ocorrer soerguimento ou então rebaixamento de parte do relevo, né, que sofre essa pressão. Como é que uma placa tectônica pode receber uma pressão no sentido vertical? Então, por exemplo, a partir das forças internas do planeta Terra, né, como a força do próprio magma, pode acontecer no terreno algumas falhas nas formações rochosas que oferecem maior resistência, o que resultaria numa quebra, né, ou numa fratura na rocha, o que modificaria um pouco o terreno. Então, se uma área recebe essa força no sentido vertical e ela for composta por um material mais maleável, né, tiver rochas de mais plasticidade, haverá uma acomodação do terreno, mas se ela for formada ali por rochas mais rígidas, podemos ter uma imagem como essa aqui acima, né, representando uma falha, perceptível pela descontinuidade das camadas. Aqui abaixo, por exemplo, nós podemos ver isso claramente, né? Quando a gente fala sobre montanha, o que vai divergir mais seriam as origens, né? Ela pode ser de origem tectônica, vulcânica, pode se formar a partir de uma dobra no relevo, de uma falha, né? Enfim, né? E uma outra coisa também é o tempo de formação da montanha, né? Por quê? Quanto mais antiga, maior foi o tempo de exposição aos agentes que causam erosão, tá? Então, eu vou colocar aqui duas imagens para a gente comparar. É bem interessante, porque vamos comparar ali o traçado desse relevo, dessas montanhas, tá? Aqui as formações mais antigas, elas estão sofrendo desgaste pela erosão há bastante tempo. Tem um traçado mais suave, mais arredondado, porque elas já foram rebaixadas, né, por tanto tempo de exposição às intempéries. Agora, as formações mais recentes, têm origem ali tectônica, né, são muito mais jovens do ponto de vista da escala geológica do tempo, são mais elevadas, né, porque resultam da orogênese, a gente acabou de ver, né, e estão bem menos desgastadas pela erosão. Então elas tendem a formar cumes mais elevados, né, mais pontiagudos e também vales profundos, né. Dá uma olhada nessas imagens para a gente poder observar as formações ali mais antigas, né, que é a Serra da Mantiqueira no Brasil, assim como todas as regiões serranas, né, elas têm um arranjo mais suave, que a gente chamaria aqui de mares de morros, né. E a gente tem ali também ao lado os Montes Apalaches nos Estados Unidos, também são bastante antigos. Agora, olha as cordilheiras aqui, né? Os Alpes na Europa e também o Himalaia na Ásia. Essas são as verdadeiras cadeias de montanhas mesmo, né? Que são ali chamadas propriamente ali de cordilheiras, né? Elas são tectônicas, né? Têm origem tectônica, são mais recentes que as imagens acima. Os abalos sísmicos eles também podem trazer algumas consequências para o relevo, né? A mais óbvia é a vibração e a movimentação do solo. Também pode ocorrer com isso algumas fendas no relevo, né? Chegando a formar falhas ou fissuras. Dependendo da intensidade do terremoto, ainda existem os deslizamentos de terra e desmoronamentos em áreas de declividade, né? Nós temos aí também o vulcanismo, né, que é uma grande força criadora de relevos novos por conta da liberação de magma do interior para a superfície, que vai perdendo temperatura, vai solidificando até se tornar rocha, né? E aqui nós temos duas formas clássicas de relevo, né? Um cone, que origina um vulcão, e as montanhas em domo, né? E agora,
vou representar aqui o magma subindo até a superfície, né, pelo rompimento das camadas aí abaixo dessa superfície. Dependendo da composição ou da concentração dos materiais que formam as lavas, nós teremos um comportamento diferente com relação à fluidez ou à mobilidade de um material. Qual que é a diferença entre o que se move mais rápido e o que se move lentamente? Pode ser diferença de temperatura ou de pressão, né? Porque quanto maior a temperatura e a pressão que está empurrando esse material, mais ele tende a se deslocar com velocidade. Outra diferença é o teor de sílica, né? Quanto menos sílica na composição, maior a velocidade de escoamento. Quanto mais sílica, mais viscoso será o material. Se esse ponto ficar ativo, ele poderá ir liberando magma e a solidificação desse material, aos pouquinhos, vai construindo o formato cônico do vulcão. Então, é a própria lava que forma o vulcão. Isso define as diferenças de relevo, né? Nós podemos ter aqui uma forma mais próxima de um cone ou uma forma mais arredondada que chamamos de montanhas em domo, né? Bom, agora nessa segunda parte da aula a gente vai tratar dos agentes exógenos do relevo. A gente vai considerar aqui, né, as dinâmicas da atmosfera, né, chuvas, ventos, variação climática, as dinâmicas da hidrosfera, né, os rios, os lagos, ondas do mar, também da criosfera, as geleiras, e da biosfera, né, as ações dos seres vivos, tudo isso atuando em conjunto sobre a litosfera, vai gerar desgaste da superfície terrestre e alterar as suas formas. Tá? Então, elas tendem a rebaixar o relevo a partir de ações que nas áreas expostas resultam em intemperismo, erosão e sedimentação. Guardem bem essa associação, tá? Intemperismo é sinônimo de desgaste, erosão é transporte e sedimentação é deposição. Então, de acordo com o nosso esquema, nós temos os agentes externos desgastando o relevo. Esse material superficial exposto será erodido, ou seja, retirado do local de desgaste, será carregado e depositado em outra área mais baixa. E aí nós temos então a sedimentação. O intemperismo ele pode ser dividido em físico, químico ou biológico. O que é o intemperismo físico? Ele é o desgaste por fadiga ou contato, né? Esse tipo de ação vai alterar a estrutura do material, vai causar o seu fracionamento, sua quebra em pequenos pedaços através de contato contínuo, né? Ou então por muito tempo. Pode ser a força dos ventos constantes, pode ser pelas chuvas, pode ser pela variação de temperatura, né? No verão, os materiais dilatam, né? No inverno eles retraem. Então essa movimentação constante de expansão e contração vai provocar pequenas fissuras nas rochas. Você pode ter infiltração da água numa pequena fissura da rocha. Dali a pouco, a queda da temperatura vai converter água em gelo. E você tem uma lâmina da água congelada ampliando mais a capacidade de quebrar a rocha. O intemperismo químico é quando ocorre o desgaste por reações químicas. Quando ocorre a mudança na composição química dos materiais expostos na superfície. Ele é diferente da primeira situação, que é a textura, né, e a resistência do material que é quebrada. Aqui nesse segundo caso, ocorre mudança química, a partir do momento em que o material é submetido a condição ambiental diferente do ambiente de sua formação de origem. Então, o ciclo hidrológico ele será importante para a gente falar em temperismo químico, porque a água é quem irá participar da maioria das reações envolvidas, através da infiltração em rochas, no solo, através do escoamento na superfície. A água da chuva, dos rios, dos lagos, né, ela vai reagir quimicamente em contato com os materiais que compõem a litosfera. Vai produzir alterações, inclusive, aqui nós temos a imagem número 3, a dissolução do calcário no contato com a infiltração d'água nessa formação. Temos essa formação gerando cavidades, né, como cavernas, grutas, tudo. Né? O intemperismo biológico ele é o desgaste causado pela ação dos seres vivos, plantas, animais, micro-organismos, sobre os materiais da litosfera. O mais comum é o que temos aqui nas figuras 4 e 5. Né? Muitas plantas crescem na superfície das rochas se tiver um pouco de substrato. Né? E às vezes chegam ao ponto de desenvolver raízes em fissuras, pequenas aberturas,
E assim, né, se for uma árvore mais robusta que vai se formando ali, isso pode evoluir para a ruptura da rocha, né, para a sua quebra. Outra coisa é o crescimento de fungos e líquens na superfície das rochas, que nem aqui na imagem número 5, né, onde a gente vê essas manchas amarelas e marrons. Isso aqui são líquens, né, eles alteram a composição química porque liberam ácidos que vão atacar essas rochas, vão roubar algum tipo de nutriente delas, né? Isso tudo vai aumentar a velocidade do intemperismo, né? Preste atenção agora que essas montanhas elas vão perder altura, elas sofrerão intemperismo, erosão, e o material virou sedimento e foi depositado aqui com essa cor laranja. Aí aos poucos, parte desse sedimento vai parar no leito dos rios e vai sendo aí carregados, né, até serem depositados numa área mais plana, onde a água do rio desacelera. Agora, imagine isso acontecendo constantemente. Vai chegar um ponto em que o acúmulo de tanto sedimento vai formar uma área extensa com depósitos desse material. Isso nós chamamos de planície aluvial. Isso poderá obstruir o caminho da água, o que irá forçar os rios a criarem novos caminhos alternativos para despejarem suas águas no mar. E vai gerar uma forma que chamamos de delta, o famoso delta dos rios. Mas voltando aqui ao lado da montanha, onde ainda temos muito sedimento, imagine que ao invés de ser transportado pelos rios, parte desse material pode ser carregado pelos ventos e pode ficar aqui amontoado, todo reunido em uma área. E nós temos a formação de dunas, né, como as famosas dunas de areia. Agora vamos dar atenção aqui para a força das marés, aqui no cantinho da figura, ao lado esquerdo, onde as ondas elas vão agir e vão desgastar os materiais. Se houver um relevo mais acidentado, a ação das ondas irá desgastar esses materiais. E se houver um relevo mais elevado, ela poderá esculpir a partir da base, né? Isso vai formar uma falésia, que é um paredão rochoso que começa a se desfazer a partir das áreas de contato onde as ondas vão esbarrando, né? O desgaste dos materiais podem formar também as praias e as restingas, que as águas oceânicas depositam nas encostas dos continentes os seus sedimentos. E com isso nós temos a formação de uma praia. Agora presta atenção nessa geleira cinza, do outro lado aqui da figura. Aqui eu vou representar um deslocamento de um grande bloco de gelo que se soltou e se arrastou na superfície. Se a gente estiver falando de uma grande geleira, de uma camada extensa, ela vai ser muito pesada. E pela força da gravidade, pensa que essa geleira ela vai ter condições de arrastar muitos materiais, cascalhos, fragmentos de rochas soltas, né, pelo caminho. E nós teremos dois resultados com isso. O caminho por onde o gelo se mover vai gerar estrias, né, que nós chamamos de estrias glaciais, que nada mais é que uma forma de erosão que indica o atrito entre a superfície e as rochas carregadas pelas geleiras. E haverá as áreas mais baixas do terreno, onde todos os materiais empurrados pelas geleiras ficará depositado. Nós chamamos esses depósitos de morainas ou morenas, né? Mas voltando aqui acima na geleira, grandes geleiras, né, são muito mais pesadas. E o peso delas pode acabar causando o rebaixamento de terrenos. Ou ao se deslocar, né, causará a erosão tão acentuada que vai ali, né, gerar um desgaste profundo nas rochas. Essa pressão constante formará o que nós chamamos de vales em U. Isso é diferente dos vales fluviais em V, que tem essa forma porque ele é escavado pelo leito do rio. Quando ocorre um vale em U, é porque a erosão que atuou na região ela é glacial. Imagina que a constante formação de gelo e o seu degelo periódico é capaz de desgastar fortemente toda a área de encosta e escavar até desgastar na forma de um U. Com relação à atuação dos rios, a gente tem a imagem aqui acima, né, mostrando a erosão fluvial, e a ideia é que a própria água em movimento, né, ela aos poucos vai escavando e formando o próprio caminho. E abaixo a gente tem uma imagem de satélite com os números 1 e 2, representando dois deltas da bacia do rio Mississippi nos Estados Unidos. Aí aqui à direita a gente tem um rio brasileiro, né, o rio Paraná, numa área em que há depósito sedimentar e ocorre a formação de caminhos também, né, formando ali os deltas.
E a ação do vento, né? Algo que pode gerar desenhos muito interessantes na paisagem, né? Como esses. Às vezes a base do relevo pode ficar mais desgastada que as camadas de cima, porque pode ser formada por materiais menos resistentes e mais facilmente erodidos ali, né? Por isso que forma esses desenhos super interessantes. E aqui embaixo nós temos dunas de um deserto que é uma forma de deposição, né? Bom, os mares causam erosão nas estruturas geológicas de contato. Aqui a gente tem uma falésia, parte dela foi erodida, já virou uma faixa de praia, né? Como a gente pode ver na figura aqui, né? Nós temos aqui um costão rochoso, né? Com duas aberturas pela força das ondas, na figurinha direita, e abaixo a forma de deposição. Praias e onde tem vegetação são as restingas, né? E com relação às geleiras, a gente tem aqui um vale em U, nós vimos que é uma forma de erosão, né? Provocada aí, né, pelas forças da glaciação. E aqui abaixo nós temos um fiord, né, que é um resultado de erosão glacial. O que é um fiord? Né? Ela é uma entrada de mar entre montanhas altas rochosas e essa passagem é erodida pelas geleiras. Né? Então é força de glaciação que formam também os famosos fiordes. E ao lado as morainas, né, que são depósitos sedimentares carregados pelas geleiras. Bom, então, resumindo aí a aula de hoje, né, nós apresentamos o tema aí dos agentes formadores do relevo, dividimos aqui em agentes internos ou endógenos e agentes externos ou exógenos. Os agentes internos podem ter como forças de atuação, né, o tectonismo, o vulcanismo. E aí, com relação ao tectonismo, a gente faz a divisão, né, em epirogênese, que seria ali, né, quando a placa sofre uma pressão vertical, ou orogênese, quando é uma pressão horizontal. A epirogênese vai formar planícies e chapadas, a orogênese, montanhas e dobramentos, né? Aí o vulcanismo ele pode se manifestar em intrusões ou erupções. As intrusões vão formar as montanhas em domo, mais arredondadas, e as erupções vão formar os cones vulcânicos e também derrames basálticos na superfície. Os agentes externos, eles vão ter como atuação, então, os rios, os gelos, os ventos e os mares. Aqui nós temos esses nomes que vão representar, então, as formas de erosão, né? Então, os rios vão formar vales e terraços, os gelos, as geleiras, né? Os vales em U e os fiordes, os ventos, as rochas e montanhas, né? Vão fazer o esculpimento, né? A retirada dos materiais, e os mares, as falésias. E aí nós temos aqui as formas de acumulação. No caso dos rios, então, planícies aluviais e os deltas. No caso das geleiras, né, a formação dos lagos e das morainas. Os ventos vão formar dunas e lós, né, que seria uma forma de solo, né, amarelado, que seria formado a partir da ação dos ventos, né. Os mares vão formar então as restingas e as praias, conforme nós vimos. Separei algumas questões para a gente dar uma olhada. O que é correto afirmar sobre os agentes endógenos e exógenos do relevo? Letra A. Os agentes endógenos do relevo promovem construções e destruições sobre a crosta terrestre, provocando o rebaixamento de suas formas, tendendo a aplaná-las? Na verdade, quem faz isso são os agentes externos, né? Os agentes exógenos e não os endógenos. Letra B. Os agentes exógenos do relevo, através da erosão, promovem o surgimento das grandes formas, como as cadeias de montanhas? Também não é isso, né? Quem provoca a formação de cadeias de montanhas são os agentes internos. Né? Letra C. Orogênese é um termo associado a processos endógenos que formam relevo, e sedimentação é um termo associado a dinâmicas exógenas sobre a superfície do planeta? E aí? Tem tudo para ser essa, né? Vamos dar uma olhadinha nas outras vezes. Letra D. Atualmente consegue-se apresentar dados precisos sobre a atuação dos agentes endógenos, sendo possível prever o dia e a hora de sua ocorrência? Apesar da evolução, da tecnologia de aparelhos precisos, nós não temos como prever exatamente quando vai acontecer ali um terremoto, ou quando um vulcão vai entrar em erupção, e nem mesmo a força dessa atividade, né? Então nós não conseguimos ter essa previsão exata. Letra E. Processos exógenos geram, através do intemperismo das rochas, o sedimento que, quando formado junto à rocha matriz, é denominado depósito eluvial? Não, né?
Não, completamente errado isso. A alternativa correta aqui é a letra C. Tá? Lá, a questão número 2, as imagens 1, 2, 3 apresentam formas geradas por ação dos agentes internos do relevo, complementada pelos agentes externos que desgastam e modelam a superfície da Terra. A opção que apresenta o agente construtor, modelador, e o processo responsável pelas formas 1, 2, 3 das imagens seria... Então, vamos dar uma olhada nessa questão. Nós temos 3 imagens. Número 1 seriam as geleiras. Número 2, um cânion. Número 3, a cratera de um vulcão. Estão sendo apresentados aqui nas alternativas as opções para o tipo de agente, se ele é interno ou externo, e o processo responsável por essas formas. É o tipo de processo. Tá? Então, congela a imagem, dá uma olhada com bastante calma para tirar a sua conclusão. E a gente volta então com a resposta. Então aqui, ó, a resposta para essa questão seria a alternativa A. Porque o número 1, as geleiras, a gente sabe que a geleira é um agente externo. O número 2, que é um cânion, também, né, ele é o agente formador dele é externo, né, e é erosão fluvial, né, causada pelos rios. E o número 3, né, o vulcão, é um agente interno, e aí o processo que formou esse vulcão, né, é a partir da orogênese. Né? Aqui a questão número 3, né, observar as imagens 1 e 2, né, a gente está vendo aí claramente, né, derrames, né, de magma, né, atividade vulcânica, tanto numa imagem quanto na outra. Nas composições apresentadas temos a formação do basalto, né, rocha, através da solidificação do magma. Podemos dizer que, no processo de sua formação e após isso, ao se tornar parte do relevo, essa composição superficial terrestre sofre interferências, letra A, somente dos agentes endógenos, letra B, somente dos agentes exógenos, letra C, dos agentes exógenos e dos processos erosivos, D, tanto dos agentes endógenos quanto dos agentes exógenos, ou letra E, dos agentes endógenos e das ações do vulcanismo. A resposta correta para essa questão seria a letra D, tanto dos agentes endógenos quanto dos agentes exógenos. Por quê? Os agentes endógenos, quando você tem atividade vulcânica, formando esse relevo. E dos agentes exógenos, né, dos agentes externos, a partir do momento que esse relevo, que esse material foi solidificado e se tornou rocha, vai sofrendo ali, né, a ação das intempéries, né, do clima, da chuva, dos ventos, e vai sendo desgastado, vai sendo erodido. Tá? Bom, última questão aqui, né, a figura representa o processo de evolução de uma forma de relevo associada à água. Né? Então nós temos aqui uma imagem em 3 etapas, observa com bastante atenção o que está acontecendo, né, a evolução, e aí assinale a alternativa que contém o tipo de paisagem, o processo geomorfológico atuante e o resultado final. E aqui das 5 alternativas, a gente tem que pensar o seguinte, né, para a gente já eliminar algumas delas. Isso aqui é um lago, está claramente, né, mostrando a imagem de um lago. E pela nomenclatura, a paisagem lacustre é referente ao lago, paisagem fluvial referente ao rio e pluvial à chuva. Então a gente já vai ficar de cara com a alternativa A ou então a alternativa B. A gente vai eliminar todas as outras. Por quê? Porque é um lago. Claramente um lago. Então, paisagem lacustre. E a partir daí agora, a gente vai olhar o processo geomorfológico atuante e o resultado final. Se a gente olhar nessa figurinha, a gente está percebendo ali que o lago está dando lugar ao preenchimento de um material, está sendo preenchido por um sedimento que está chegando no fundo do lago. E aí, no final das contas, né, o lago desaparece e o local fica totalmente aí com solo, né, formado por solo, pelo sedimento, e a vegetação, inclusive, se forma ali, né, vai colonizando esse lugar e se forma. Então, a alternativa correta seria a letra A, uma paisagem lacustre, vai mostrar a sedimentação e o desaparecimento do lago. Bom, galera, então terminamos a aula, ficamos por aqui. Muito obrigado aí, galera, por chegarem até aqui comigo. Nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.